Sejam bem-vindas à última mentoria do ano de 2025. E estou com muitas expectativas para o que a gente vai viver hoje. Hoje o tema é Novo Tempo. Quando a gente começa a olhar para a nossa vida e conseguir enxergar um novo tempo, a gente começa a sentir algo diferente. E esse algo diferente se chama esperança. É quando a gente começa a dizer assim, nossa, não é o fim. Ainda tem esperança. E tem uma passagem da Bíblia que está lá em Jó, e fala assim, a esperança da árvore que foi cortada. Porque essa árvore que foi cortada, ela tem raiz. E ao cheiro das águas... Maria, eu vou pedir só para desligar o microfone. Porque estava dando eco. Agora deu certo. E aí, lá em Jó vai dizer que ao cheiro das águas, só com o cheiro das águas, não precisa nem a água tocar na raiz, mas só com o cheiro ela vai voltar a ter vida e ela vai começar a florescer e depois ela vai crescer e dar frutos. Ou seja, ainda que aparentemente a árvore que foi cortada não tem mais jeito, mas só com o cheiro da água, ainda assim há esperança para essa árvore. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente olha assim, meu Deus, não tem saída. Não tem saída, minha vida tá de cabeça para baixo, eu não estou vendo a luz no fim do túnel, mas se você chegou a me conhecer, acredite. Vocês já entraram no túnel? Quem já entrou no túnel? Alguém já entrou no túnel? Já? A Mari já entrou no túnel, a Mara também, a Nath não. Mas depois vocês dão uma olhada, acho que deve ter algum vídeo na internet falando sobre um túnel. O que acontece? No túnel é tudo escuro. Existem algumas luzinhas para te ajudar ali a enxergar. E quando você chega no fim do túnel, tem uma luz, assim, bem... Se for de noite, claro, né? Uma luz que incendeia, e você, ufa, cheguei no fim do túnel. Acaba o pavor. Seja bem-vinda, Rê. E acaba o pavor. E assim é na nossa vida. Na nossa vida vai existir momentos assim, que vai estar tudo escuro. E a gente vai pensar, meu Deus, eu vou ficar sufocada aqui neste túnel, eu não vou conseguir sair. E, de repente, aparecem umas luzinhas dentro do túnel. E uma dessas luzinhas foi a Dai que apareceu para você. E eu, a Maria Rio, e eu sou essa luzinha que vai te direcionar para essa luz maior que é a do fim do túnel. E quem é essa luz maior do fim do túnel? É Jesus. Ele é a nossa esperança. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Dai, mas assim, eu acredito em Jesus, mas eu acho que 100% depende de mim. Eu vou te dizer que 100% não depende de você. Sinto-te, vamos dizer assim, frustrar nessa parte, mas vamos colocar que 70% vem do seu esforço, realmente, da sua determinação, da sua força, mas os 30% vem de Jesus. Aquela coragem, aquele momento que você cria forças onde não acreditava que tinha. Então, vem dele. E hoje o tema é novo tempo, e chegou o novo tempo na vida de vocês. Quando a gente fala de um final de ano e um novo recomeço, porque 2026 está batendo na porta, mas ainda não acabou o ano, ainda tem muitas coisas para a gente viver ainda nesse mês de dezembro, né? Mas sim, precisamos nos preparar para viver esse novo tempo que está chegando. E como se preparar? Como se preparar para esse novo tempo? Eu acredito que, primeiro, precisamos nos aproximar mais ainda de Jesus. Para quê, Dai? Para tomar as melhores decisões, para planejar, para executar, para fazer o que a gente precisa fazer, para que quando chegue no novo ciclo, no ano de 2026, a gente já esteja preparada para viver o extraordinário. No caso de vocês, para viver o sonho de tirar sem negar. Talvez ainda não seja em dezembro, talvez seja em janeiro, talvez seja no mês que Deus determinou, nós não podemos saber.
Mas a verdade é que o tempo de Deus sempre vai ser melhor do que o meu tempo e melhor do que o seu tempo. Então, confie esse novo tempo nas mãos de Deus e eu te garanto que a tua jornada vai se tornar muito mais leve. Combinado? Então, vamos fazer isso hoje. A gente vai depositar nas mãos de Jesus e dizer assim: o Senhor é a minha luz do fim do túnel. E eu reconheço o Senhor na minha vida. Eu sei que já deu certo, porque o Senhor está no controle. Então, vamos dar início aqui ao tema de hoje, que é novo tempo. Eu coloquei o texto lá no grupo das alunas. Quem leu? Nath leu, a Rê também, a Mari. Cadê você, Mara? Vai, vai acompanhar agora, vai acompanhar agora. Então, vamos lá. O novo tempo não começa quando tudo muda fora. Ele começa quando algo muda dentro de você. Na forma de pensar, na forma de reagir, na forma de acreditar. Talvez ontem tenha sido difícil. Talvez o mês passado tenha sido difícil. Talvez algumas áreas da sua vida tenham sido muito difícil. Mas é hora de respirar fundo e não olhar para o problema. É hora de respirar fundo e não olhar para aquilo que a gente não controla mais. Talvez o medo ainda tenta aparecer. Ou talvez o medo aparece na sua frente e diz assim: posso controlar a sua vida? Posso direcionar você para o fracasso? Porque quando o medo ele controla a nossa vida, ele vai direcionar para o fracasso. Mas por quê, Dai? Porque o medo nada mais é do que o nosso cérebro prevenindo um sofrimento. O nosso cérebro ele sempre vai nos proteger para a gente sobreviver. Então, ele sempre vai lutar pela nossa sobrevivência. Então, quando ele coloca um medo, ele quer dizer assim, ó, não vai muito longe, porque senão a gente vai sofrer, porque senão a gente vai se machucar. Então, o medo é nada mais do que uma prevenção. Todo mundo está conseguindo entender? Então, quando o medo bate na nossa porta, quando o medo diz assim, ó, deixa eu controlar a sua vida para você não sofrer, para você sobreviver, para você não se frustrar, na mesma hora a gente tem que dizer assim, com licença, fazendo o quê? Muito bem. Com licença, você não vai assumir o controle nenhum aqui da minha vida. Que vai assumir sou eu. Eu sou a protagonista da minha vida. Então, naquele momento em que o medo tenta aparecer, tenta bater na porta para controlar, e sempre vai aparecer o nervosismo, a ansiedade, o medo. E quando eles chegam, na mesma hora a gente diz, ó, aqui não. Aqui não, porque eu controlo a minha vida. Hoje, Deus te convida a viver uma nova postura, uma nova mentalidade, uma nova confiança. Dai, mas Deus está me convidando para viver esse novo. E como que eu vou viver? Existe uma pessoa que se chama Espírito Santo. Vocês conhecem o Espírito Santo? Conhecem? Perfeito. O Espírito Santo de Deus, ele é um presente de Jesus nas nossas vidas. Por que o Espírito Santo é um presente? Porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, automaticamente nós recebemos ele. E ele passa a conduzir. Sabe, muitas vezes tem uma vozinha positiva e uma vozinha negativa, uma vozinha do bem, uma vozinha do mal. Em alguns desenhos infantis aparece um anjinho e o diabo, né? A verdade é que esse bem é o Espírito Santo. É a voz da consciência. É a voz que está dizendo assim, olha, ressignifica. Olha, vamos mudar a rota. Olha, não alimente esse pensamento negativo. O diabo vai dizer o quê? Não, é isso mesmo. Bora, alimenta o medo. Alimenta. E aí, naquele momento, a gente precisa escutar a voz do Espírito Santo, que está dizendo assim, ó, não, peraí. Chega. Eu, nesse momento, vou escutar a voz que vai me direcionar, que vai me levar ao meu sonho. E o meu sonho é de tirar minha CNH.
O meu sonho é de dirigir com confiança, dirigir com tranquilidade. E, particularmente, eu sei que a reprovação gera uma frustração. Eu sei que a reprovação faz com que a gente pense assim, meu Deus, isso daqui não é para mim. Mas para pensar. Todas as vezes que você reprovou, foi algo que aconteceu na sua vida. Tanto lá na sua vida pessoal, tanto na sua área ali emocional, tanto na hora ali da prova, algum imprevisto, alguma coisa que aconteceu. Então, o que é que você vai fazer? Anote tudo que você consegue aprender com essas reprovações. Então, não foca na reprovação. Não foca no, meu Deus, era para ter feito isso, era para ter feito aquilo. Não, você já sabe o que tem que fazer. Então, vocês já sabem que tem o exercício da mentalização, certo? Esse exercício da mentalização é o quê? A gente faz a posição da Mulher Maravilha e visualiza ali o passo a passo da prova. Consequentemente, o seu cérebro ele já sabe o que tem que fazer. Então, não adianta a gente, naquele momento da prova, ficar pensando, meu Deus, era para eu ter feito isso, era para eu ter feito aquilo. Você já sabe o que tem que fazer. O que é que precisa agora? Anotar o aprendizado. Eu aprendi que, na primeira reprovação, vou dar um exemplo meu. A primeira vez que eu fui fazer a minha prova, eu reprovei porque o nervosismo, a ansiedade bateu ali. Então, eu esqueci a seta, esqueci que eu tinha que ir para outra faixa. Eu dei uma seta muito antecipada, porque eu estava muito ansiosa. Então, qual o meu aprendizado na primeira reprovação? Controle emocional. Eu preciso aprender a controlar a ansiedade, o nervosismo, respirar, ressignificar e trabalhar ali o que eu já sei fazer na minha mente. Isso mesmo, Rei. Então, beleza. Quando eu reprovei a segunda vez, o que é que aconteceu? Eu estava muito insegura. Eu estava me sentindo incapaz. Eu estava me sentindo, eu não sei fazer. E assim, além disso, eu estava culpando. Eu estava culpando o examinador, estava culpando o Detran, estava culpando o meu instrutor. Então, eu não estava tendo autorresponsabilidade de dizer assim, não, tem coisas que competem a mim, tem coisas que competem, de fato, a autoescola que falhou comigo. Mas eu vou sempre ter dois caminhos. O primeiro caminho é focar no problema, o segundo caminho é focar na solução. Tem uma frase que eu sempre falo, que é o que eu foco expande. O que eu estou focando vai expandir. Então, se eu estou focando no problema, ele vai expandir. Se eu estou focando na solução, a solução vai expandir e vai me levar ao destino, que é ter a minha CNH. Então, na minha segunda prova, eu já estava muito segura, eu estava me sentindo incapaz, porque eu já tinha reprovado, eu estava com dúvida, será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Então, o que é que eu tinha que focar nesse momento? Eu aprendi que eu confio em mim, eu preciso confiar em mim. Eu aprendi que eu sou capaz. Eu aprendi que eu preciso confiar em Deus. Claro que eu sei dirigir, eu sei fazer, mas eu entendo também que tudo é no tempo de Deus. Que talvez eu vou fazer a prova pela terceira vez e eu não vou passar. E tá tudo bem, porque ele sempre tem algo para me ensinar. Ele sempre tem algo para tratar comigo. E aí vai o meu coração, a minha vida diante de Deus e dizer assim, eu confio nele. Eu sei que ele está no controle de tudo. E foi isso que eu fiz. Eu foquei no aprendizado. O meu aprendizado da primeira reprovação foi eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. O segundo aprendizado da segunda reprovação foi eu preciso confiar em mim e eu preciso confiar em Deus. Eu preciso colocar em equilíbrio essa confiança. Confiança em Deus e confiança em mim. Coloquei em equilíbrio, não vou confiar demais em mim, até porque não só depende de mim, depende de Deus também. E não vou ficar insegura, não. Vou lá e vou fazer conforme eu já sei e vou confiar em Deus. E foi exatamente isso que eu fui fazer e fui aprovada na minha terceira tentativa no ano de 2018.
E assim vai ser você. Eu não sei o testemunho que você está gerando hoje, mas eu tenho certeza que através do seu testemunho, outras vidas serão alcançadas. Eu sei que através do seu testemunho, você vai ser um canal de bênção na vida das outras pessoas, inclusive das pessoas que estão me conhecendo. Eu tenho alunas que passaram a ser alunas porque viram depoimentos de outras alunas. E elas foram impactadas, elas foram transformadas através do treinamento, porque elas viram um depoimento. Eu achava que era golpe a dar, e aí eu vi o depoimento de uma pessoa, de uma mulher, e simplesmente eu fui lá e disse, não, eu quero ser aluna também. Então, talvez o seu depoimento, o seu testemunho vai ser uma ferramenta, uma seta, uma ponte que vai alcançar a vida de outras pessoas no meu Instagram, no meu perfil, no meu treinamento, ou talvez na sua comunidade onde você mora. Saiba disso, você vai impactar alguém, o seu testemunho vai impactar pessoas. Talvez uma, duas, três, mas eu tenho certeza que a vida que você vai impactar, você está vivendo um propósito. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida, né? Um propósito. Por que eu estou vivendo isso? Qual a necessidade? E, com certeza, quando a gente colocar a nossa vida em Deus, nunca a nossa vida vai ser só sobre mim. Sempre vai ser sobre também impactar a vida das outras pessoas. Certo? Então, vamos continuar. O novo tempo pede. O que é que o novo tempo pede? A gente falou aqui do Espírito Santo, que nos ajuda. E aí, sempre conversa com ele, convida ele também para estar com você. Convida o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Sendo muito vulnerável agora com vocês. Na minha infância, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero todinho. Eu era criança e provavelmente passou ali uma propaganda na TV sobre todinho. E eu fui lá na minha mãe e falei, eu quero um todinho. E ela chegou para mim e falou assim, eu não tenho todinho, eu tenho leite com Nescau, quer? E eu falei, não, eu não quero. E quando eu fui crescendo, tudo que eu fui adquirindo na minha vida, eu fui com medo de perder. Eu fiquei com medo de não ter quando eu quisesse. No caso, a minha mãe chegou para mim e disse que a gente não tinha todinho. Então eu falei, beleza, eu nunca quero passar por isso na minha vida. Tudo que eu quiser, eu quero ter. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou reter. E quando eu ter, eu não vou dar para ninguém, porque quando eu quiser, eu vou ter. Vocês estão conseguindo entender? Então eu comecei a ter uma crença de quê? De escassez. Escassez é o quê? O medo de faltar. Eu comecei a reter, eu comecei a guardar. E quando eu comecei a estudar sobre mentalidade, sobre crescimento, sobre a gente expandir a nossa mente, eu comecei a entender que eu estava com uma crença errada. Uma crença que estava me limitando de escassez, de medo de faltar, de reter. E eu passei 30 dias estudando sobre prosperidade. E quando eu passei esses 30 dias estudando sobre prosperidade, eu falei assim, meu Deus, eu tenho tanto medo de faltar. Eu tinha. Isso não pertence mais. Eu tinha tanto medo de faltar, eu tinha tanto medo que eu não tivesse aquilo que eu queria tanto. Quando eu precisasse, quando eu desejasse, que me impedia de compartilhar com as pessoas. E aí, hoje foi o meu último dia do desafio de 30 dias, do plano de 30 dias. E eu falei assim, meu Deus, parece que ainda esse medo está comigo, medo de faltar. Então, eu fico retendo. Então, eu fico preocupada. E se eu não tiver depois? E se me faltar? E eu conversando hoje com meu esposo, na hora do almoço, eu comecei a chorar. E eu falei assim, meu Deus, eu não quero isso mais na minha vida. Eu não quero mais ter medo de faltar. Eu não quero mais confiar na minha força do braço. Se eu sei que Deus, ele provê todas as coisas, se eu sei que Deus, ele me dá tudo, ele nunca deixou faltar nada na minha mesa, Deus, ele nunca deixou faltar nada na minha despensa, por que que eu vou ter medo de faltar? Por que que eu vou ter medo de não ter depois, se Deus, ele sempre proveu na minha vida?
E naquele momento ali, eu conversando com Jesus, eu falei, Jesus, eu não quero mais ter esse sentimento que o Senhor não vai prover na minha vida. O Senhor vai prover, eu continuo. Se eu nunca deixou faltar nada no momento mais difícil, por que o Senhor vai deixar faltar agora? E, gente, eu senti como se tivesse um peso assim, sabe, saindo das minhas costas. E eu já fiz o exercício do fogo. Lembra do exercício do fogo? Eu escrevi lá, escassez. Fui lá e queimei. E eu falei, eu sou livre, isso não me pertence mais. E já deu tudo certo. Sendo que se existirem oportunidades que a gente não faça isso, ainda vai ficar um restinho, sabe? Um restinho do e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então a gente precisa eliminar constantemente na nossa vida. E não é só sobre a prova da CNH, isso eu estou falando para a vida de vocês. Isso é literalmente sobre qualquer área da vida de vocês. Sobre vocês não aceitarem menos. Nós somos filhas de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. A mansão celestial, a casa que ele preparou para nós, quando a gente não estiver mais aqui, a rua, o chão é de ouro, sabe? As paredes são de joias raras. Então, assim, se nós somos filhas de um Deus todo-poderoso, por que a gente vai ter medo? Por que a gente vai deixar que coisas pequenas, são coisas tão pequenas, sabe? Dominem a nossa vida. E onde, na verdade, ele que precisa dominar a nossa vida. E a primeira coisa, que é inclusive o primeiro tópico aqui do novo tempo, o que é que o novo tempo pede é a consciência. Mais consciência. O fato de eu ter chegado e ali na mesa com meu esposo, a gente almoçando, eu compartilhar com ele o que eu estava sentindo, eu já estava tendo mais consciência. Bora todo mundo falando consciência. Bora todo mundo falando consciência. Isso. E o que é consciência, Dai? Eu trazer clareza. Eu abrir a minha mente para o que está acontecendo. Porque se a gente disser assim, não, isso não está acontecendo, se a gente fizer de vista grossa, se a gente fizer de conta que não está acontecendo, vai ser pior, aquilo vai controlar a nossa vida. Mas se a gente é vulnerável, se a gente expõe, se a gente coloca para fora com a pessoa certa, não vai abrir sua boca com a pessoa errada, não. Não vá abrir sua boca com a pessoa errada. Tenha consciência, tenha clareza, traga realmente à vista o que é que está acontecendo. Inclusive, eu sempre dou para vocês abertura. Vocês têm o meu WhatsApp. Daí, eu tive clareza hoje, eu tive consciência sobre isso. Seja vulnerável, exponha, porque esse é o primeiro passo para um novo tempo. Então, eu creio que o novo tempo chegou na minha vida. Por quê? Porque eu tive mais consciência sobre aquilo que estava tentando me paralisar. Dai, você sabia que a escassez, que esse sentimento de e se não tiver amanhã? E se me faltar amanhã? Era um peso na sua vida? Era um bloqueio? Era um obstáculo? Sim. E eu sempre estou trabalhando, eu estou sempre ressignificando, eu estou sempre buscando ferramentas para sair dessa realidade, sair dessa mentalidade. Porque é aqui que comanda aqui. Os nossos sentimentos vão responder aquilo que a gente alimenta. O nosso bolso, o dinheiro, os resultados profissionais, tudo na nossa vida, conquistas, não só a CNH, mas tudo na vida de vocês, na área profissional, na casa, com a família, com o esposo, enfim. Todas as áreas vai responder ao emocional. E o emocional começou aqui, aquilo que você alimentou aqui. Então, o primeiro passo é o quê? A consciência. Certo? Vamos para o segundo passo. Gente, não é sério. Eu preciso também compartilhar o que aconteceu na minha vida sobre esse segundo passo, que é a autocobrança.
Logo que eu comecei a namorar com meu esposo, eu coloquei ele no centro da minha vida, literalmente. Ele começou a, tipo assim, a dominar todo o meu tempo. Então, meu pensamento era nele. Aí eu pensava no casamento. Aí eu pensava em tantas coisas somente sobre meu casamento, sobre a minha vida, sobre o meu namoro. Enfim, minha vida girava em torno do relacionamento. Então, eu deixei de lado o meu trabalho, eu deixei de lado a minha vida espiritual com Deus, eu deixei de lado eu mesma. Quem lembra do abraço? Quem lembra do exercício do abraço? Eu deixei de me acolher, eu deixei de me amar, eu deixei de me priorizar, eu me coloquei literalmente de lado. E um certo dia, eu comecei a observar isso. Eu falei assim, tá errado. Por que eu observei isso? Porque ele não correspondeu à minha dependência nele. Porque eu estava dependendo do relacionamento, eu estava escrava do relacionamento. Então, o que você está sendo escrava hoje? É da CNH? É no sentido de, não, eu preciso tirar a CNH. 24 horas por 48, a sua vida gira em torno da CNH. Então, você acorda pensando na CNH. Igual a mim, quando eu tava namorando. Então, tipo assim, eu acordava, a primeira coisa que eu ia fazer era mandar mensagem para ele. Bom dia, meu amor. Boa tarde, meu amor. O que você tá fazendo? Eu tô aqui, eu tô pensando em você, eu te amo, tô com saudades. Você vai passar aqui para me ver? A minha vida tava girando em torno do meu namoro. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: a sua vida hoje está girando em torno de quê? Da CNH? A sua vida está girando em torno de eu preciso conquistar isso. Então, vamos parar com isso hoje, combinado? Por que daí? Porque se a sua vida continuar girando em torno da CNH, o que, é que vai acontecer? Você vai começar a se cobrar muito. E, meu amor, se você está se cobrando, acredite, você não está preparada para o novo tempo. Porque o novo tempo, ele exige o quê? Menos cobrança. Mais acolhimento. Mais priorização. De quem? De você. E aí, o que foi que eu fiz? Peraí, calma. Eu estou priorizando meu marido. Quer dizer, meu namorado. Existem outras áreas da minha vida. Eu tenho Deus. Eu tenho minha empresa. Que na época eu tinha minha empresa de lingerie. Ainda tenho, mas hoje eu estou focada na CNH. Eu tenho minha empresa, eu tenho meus clientes para atender. Eu tenho a mim. Eu gosto de ler livro, eu gosto de passear, eu gosto de ir à academia, eu gosto de fazer tantas coisas por mim. Por que eu estou me abandonando? Não, peraí, calma. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar meu namorado do centro. E aí é você que precisa fazer isso. Vamos tirar a CNH do centro da minha vida e vamos colocar quem? Aí você vai decidir quem você vai colocar. Eu coloquei Deus, meu trabalho e eu. Hoje eu colocaria o quê? Deus, eu e meu trabalho. E aí, consequentemente, eu trabalhando isso aqui, eu vou ocupar minha mente, vou fazer outras coisas. E, consequentemente, eu vou estar melhor para fazer as que eu tenho que fazer para conquistar meu resultado, para conquistar meus desejos, minhas metas pessoais. Então, o primeiro passo é mais consciência. O segundo passo é menos cobrança, portanto, mais acolhimento. E, na verdade, quanto mais você se acolhe, menos você se cobra. Certo? Todo mundo está conseguindo entender? E qual é o terceiro passo do novo tempo, Dai? Vamos para o terceiro e último passo. Terceiro e último passo para o novo tempo é mais. Dai, e o que é fé? A Bíblia diz que fé é o firme fundamento, a certeza, a convicção
de que aquilo que eu estou esperando já aconteceu. Amo chocolate. Pra quem não sabe, a gente, eu sou uma formiguinha. Então, eu tenho fé que meu esposo vai trazer uma caixa de chocolate para mim. Logo, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que quando ele vai chegar com essa caixa de chocolate. Ou seja, eu estou esperando o meu esposo chegar em casa com essa caixa de chocolate. Não é com dúvida, não. É com certeza, é com convicção que ele vai chegar. Conseguiu entender? Então, quanto mais eu acredito naquilo que eu estou esperando, menos dúvida. Menos questionamentos. Será? E sim? Não. Já aconteceu. A CNH já é minha. Eu já sou habilitada de sucesso. Eu dirijo com confiança e tranquilidade. Mas vamos lá, que essa não é a realidade. Eu sempre digo para vocês: uma mentira contada várias vezes se torna uma realidade. Então, por que, Dai? Porque a repetição gera uma verdade. Então, eu estou repetindo aqui: eu sou habilitada de sucesso, eu sou habilitada de sucesso. Eu sou habilitada de sucesso. Isso é o quê? Eu estou esperando a minha CNH chegar, inclusive em breve. Vocês vão tirar a foto de vocês. Olha a minha primeira foto da CNH. Em breve vocês estão mandando foto para mim assim, ó. Eu sou a mais nova habilitada de sucesso. E daí? Isso é fé. É você acreditar naquilo que você está esperando, sem duvidar. Sem dúvida. Vamos recapitular? Primeiro, trazer consciência. Mais consciência. Para que daí? Para o novo tempo chegar. Segundo, acolhimento. Para o novo tempo chegar. Quanto mais você se acolhe, menos você se cobra. Quanto mais você se acolhe, menos você coloca a CNH como centro da sua vida. Não, existem outras áreas da vida. Acredito que todos vocês aqui são aluna do diagnóstico. Vocês têm 12 áreas da vida de vocês. Então, bora cuidar das outras áreas, meu amor. A CNH entra aqui na sua conquista pessoal, na sua realização pessoal. E é uma área da vida. E aí as outras áreas vão parar por conta de uma, assim como eu já parei lá atrás por conta do meu relacionamento. E eu só me frustrei, eu só me decepcionei, eu só me magoei. Por quê, Dai? Porque meu namorado, ele não vivia em função disso. Do relacionamento, ele tinha equilibrado as outras áreas. Ele sabia separar as coisas, ele sabia o que era momento de namoro, ele sabia o que era momento de Deus, ele sabia o que era momento do trabalho, ele sabia o que era o momento dele, momento com a família dele. E eu não. Abandonei tudo e disse assim, não, bora. Vou focar só nisso. E eu sei que muitas de vocês fazem isso também com a CNH. Ou melhor, fazia, porque a partir de hoje vai mudar, amém? Tem que mudar, minha gente. Se vocês querem viver o novo tempo, muda a rota. Não adianta. Ah, não, eu quero conquistar o meu destino, eu quero chegar lá naquele lugar, tá? Mas se tu continuar com o mesmo percurso, vai dar errado. Tem que mudar a rota. Como todo mundo fala assim, hoje eu escolho mudar a rota. E só depende de você. Eu, Thay, gostaria muito de fazer por você algumas coisas. Mas eu não posso, eu não dou conta.
A verdade é que, assim como a salvação é individual, as nossas escolhas são individuais. Por quê? Porque existe uma lei da semeadura. Eu planto e eu colho. E somente você é responsável por isso. Quando você planta, você é livre. Pode ficar à vontade para plantar o que você quiser, mas na hora da colheita você não é livre, não. Você é escrava da colheita. Você vai colher, querendo ou não, meu amor, você vai colher. A questão é o que é que você quer plantar hoje? Aqui na sua mente, nas suas escolhas. Vamos continuar? Primeiro, para o novo tempo, mais consciência. Segundo tempo, mais acolhimento. E o terceiro, vamos dizer assim, tópico, né? Que nos pede para o novo tempo a nossa fé. Certo? E eu só quero que vocês entendam uma coisa de uma vez por todas. Depois do treinamento do CNH com DAI, vocês não são mais a mesma. O inimigo, ele vai querer colocar coisas na mente de vocês, dizendo que vocês são a mesma pessoa. Dizendo que nada mudou e que tudo continua a mesma coisa, sendo que essa não é a realidade. Albert Einstein, ele já dizia o seguinte: uma mente expandida jamais volta ao formato original. O que isso quer dizer, Dai? Quando você fez o treinamento, sua mente expandiu, certo? Diante disso, você não continua a mesma. Por quê? Porque já era, expandiu, você aprendeu. O que é que o inimigo vai dizer? Você continua mesmo para você paralisar. Sendo que vocês não vão paralisar. Todos os dias, vocês vão ter consciência do que precisa ser feito, do que precisa mudar, a rota que precisa percorrer. Vocês vão se acolher e ter fé, acreditar que aquilo que vocês estão esperando já aconteceu, já pertence a você. Só vai acontecer no momento certo. Ok? Você está mais preparada, mais madura e mais próxima da sua aprovação. Esse é o seu novo tempo. Chegou o novo tempo para vocês. Acreditem nisso. Tenham fé. Não deixem as coisas que aconteceram paralisar vocês, não. Peguem o que aconteceu, foca no aprendizado e seguem em frente. Certo? Então, finalizamos o tema de hoje, que é o novo tempo. E antes de a gente fazer a oração para finalizar, eu gostaria de deixar uma passagem que diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem quer avançar hoje? Todo mundo quer avançar, né? Para você avançar, você vai ter que tomar uma decisão. Qual a decisão daí? Esquecer do que ficou para trás. Mas, Dai, vem sempre na minha mente. Foca no aprendizado. O que é que eu aprendi com essa situação? Se não for para focar no aprendizado, esquece, muda, ressignifica. Isso não pertence mais. Eu sou livre, já deu tudo certo. Não alimenta. O inimigo sempre vai colocar passado na nossa mente. Sempre. Mas precisamos ressignificar. Precisamos dizer que Jesus nos libertou.
e que o passado não vai mais nos paralisar. Então vamos viver, confiar em Deus primeiramente, confiar em você. E vocês lembram, para que eu consiga confiar em mim, eu preciso me conhecer, me acolher, falar comigo no espelho, sair comigo, me priorizar. Eu fazendo isso, eu vou confiar em mim. Mas se eu me abandono, se eu me cobro, automaticamente eu vou me distanciar, certo? Então, antes de a gente fazer a oração, queria abrir aqui para dúvidas, para perguntas, ou se alguém quiser trazer alguma coisa, de acrescentar algo para o nosso dia de hoje, pode ficar à vontade, levante a mãozinha. Se não, iremos finalizar com a oração, certo? Rê, pode ficar à vontade, Rê. Liga o microfone. Rê, liga o microfone, está desligado. Tu vai embaixo, tem uma câmerazinha, ao lado tem um microfone, tu vai clicar no microfone. Não tá pegando? É embaixo que você libera o microfone. Desligou. É do lado desse. Esse que você clicou fica ao lado. Foi! Fica à vontade, Rê. Então, a gente tem que mesmo deixar para trás as coisas que aconteceu, o emocional abalado, ir para frente praticar, ressignificar e cuidar mais da gente mesmo. Eu estava vendo que com essas minhas reprovas, eu parei minha vida. Eu estava mais focada só na CNH, eu estava parando até meu curso. Até meu curso eu dei uma pausa só para ficar focada na CNH. Então, essa mentoria de hoje foi muito importante para mim, que eu vou guardar para sempre. E vou sempre ressignificar e fazer mais exercício. E não viver em função da CNH, né? De jeito nenhum, parei minha vida. Até fazer uma academia, até passear, só vivendo em função disso. Exatamente. E quanto mais a gente vive em função, mais peso, mais pressão. Nossa, foi o que está acontecendo comigo na atual realidade. Estava, né? Rê? Estava até hoje. Agora estamos na volta. Tá, já foi, passou. Isso, exatamente. E Isso, é isso, né? E assim, a gente vai aprendendo com a vida, com os desafios que vão acontecendo. Acredito verdade. que nem Deus quer que a gente viva em função de uma área específica, principalmente, vamos lá dar um exemplo. Eu sou cristã e eu vou lá e digo, não, vou abandonar a CNH, vou abandonar os projetos de Deus, vou me divorciar, porque eu quero viver agora só para Deus. Então, todos os dias eu vou para a igreja, eu vou estar ali e vou ver só para Deus. Isso vai ser bom para mim? Sim ou não? Não, Vou viver numa pressão, vou viver mal. Nem Deus quer isso da gente. verdade. A gente precisa equilibrar todas as áreas. Dá conta, sim. A gente tem 24 horas no dia, a gente tem 7 dias na semana, a gente tem 12 meses, a gente tem 365 dias na vida, todos os anos. Pensar mais na gente. Exatamente, Rê. Muito obrigada por compartilhar. Obrigada a você.
Tem mais Muito algo que bom essa gostaria de dizer? mentoria. Muito bom. Ah, que bom. Me sentindo bem. Ah, que maravilha. Obrigada, Rê, por compartilhar, viu? Mais alguém gostaria de compartilhar? Vamos, meninas! Eu quero. Ê, Dai, realmente eu acho que a diferença da sua experiência, dessas mentorias, de todos esses testes que você pede para a gente colocar em prática faz total diferença. Eu confesso que eu não estou fazendo, não estou colocando em prática todas essas atividades. Só que é justamente um sentimento de gratidão, porque infelizmente eu perdi o meu processo. Eu tive três reprovações na prática, e tudo que a Dai falou, realmente, assim, a primeira vez o nervosismo toma de conta, na segunda vez a gente culpa o instrutor, a gente culpa o Detran, a gente coloca a culpa em terceiros, só que a gente não tem essa mentalidade de ver que se a gente souber controlar o nosso sentimento, vai trazer a nossa aprovação. Mas eu acredito que no momento certo, eu terá, eu tenho a minha CNH em mãos também, e, e por incrível que pareça, depois que eu conheci a Dai, eu tive uma outra visão. Eu não fiquei me culpando, eu não fiquei me sacrificando de dizer que eu fui a única, que eu reprovei, que é o fim do mundo, que eu não posso, que eu sou incapaz. Muito pelo contrário. Eu consegui ter justamente uma visão que ali não era o momento, que no momento certo eu vou ter a minha carteira em mãos e que eu não preciso me desesperar. E vendo justamente o relato de todas no grupo, a gente consegue sentir um pouquinho mais acolhida, porque a gente vê que não é só com você. Então, obrigada, Dai. E ano que vem eu falei que vai ser o meu presente de aniversário. Eu vou voltar novamente, vou fazer todo o processo, confiar mais, colocar mais em prática e justamente não viver em função só de uma coisa. Lembrar que tem, como a Dai falou, né? Tem outras áreas da vida também que precisa ser cuidado. E realmente o desequilíbrio faz a gente fazer ou pensar, colocar pessoas ali no centro e esquecer da gente mesmo. Obrigada, Dai. Eu que agradeço a contribuição, Mari. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com a sua jornada, com a sua história, com a sua determinação. Não é porque o seu processo venceu que simplesmente você vai dizer, isso aqui não é para mim. E eu tenho pessoas, sabe, que desistiram e que não querem mais. E, assim, parabéns pela sua determinação. Você vai passar de primeira. Então, vamos para cima. CNH já é sua. Eu declaro isso para sua Amém. vida. Então, declaro na vida de vocês, cada uma de vocês, a CNH já é sua, já te pertence. E é uma conquista maravilhosa, mas que não deve viver em função da nossa vida. A gente não deve viver em função da CNH e colocar ali em torno a nossa vida, né? Praticamente colocando a CNH como um Deus. Sim. Na verdade, só ele deve estar no centro. Mas alguém gostaria de compartilhar? Não? Então, vamos finalizar com a oração? Vamos lá? Então, assim oremos. Pai, nesse momento, Senhor, diante da tua presença, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Pai, pela última mentoria do ano de 2025. Pai, quantas coisas aconteceram nesse ano. Quantos momentos bons, quantos desafios, quantos aprendizados. Uma jornada tão longa. Mas estamos nesse momento com um coração grato. Com um coração grato porque o Senhor guiou os nossos passos. O Senhor nos mostrou o que devemos fazer. E, diante disso, eu quero particularmente agradecer ao Senhor pela vida de cada uma, Pai. Apresentar a vida delas, Senhor, todas as áreas da sua vida. Que elas possam, Senhor, crescer, frutificar, multiplicar. Que elas possam, Senhor,
ser canais de bênção na vida de outras pessoas. Eu sei que cada um está gerando seu testemunho, porque elas já são uma ponte, elas já são um canal de bênção. Então, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo agora toda seta do inimigo contrária, todo pensamento negativo, todo sentimento ruim, que elas possam, Senhor, entender que ressignificar é o remédio, que ressignificar é o que vai trazer a vitória. Então, eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, elas não vão mais alimentar pensamentos negativos. Elas vão trazer a consciência, porque chegou o novo tempo. Elas vão se acolher, porque chegou o novo tempo. E elas vão ter mais fé, porque chegou o novo tempo. Em nome de Jesus, Pai, ajuda cada uma delas nessa jornada. Elas possam sentir a tua presença nesse momento. Eu te peço, Senhor, abraça a alma. Abraça, Senhor, porque a tua presença é tudo o que nós precisamos. A tua presença é suficiente na nossa vida. Então, é isso que nós te pedimos, Pai. Nos dá um restinho de fim de ano abençoado, que ainda, Senhor, durante esse tempo, ainda que o final do ano está chegando, a gente possa estar com o Senhor, a gente possa equilibrar todas as áreas da nossa vida, a gente possa colocar as coisas em ordem, porque é isso que o Senhor faz, o Senhor sempre organiza a nossa vida. Então, eu abençoo a vida de cada uma delas, Pai, com toda sorte de bênção. Declaro uma mente blindada, um coração blindado, as emoções controladas, através do ressignificado. Em nome de Jesus, Paizinho. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Claro que eu vou mandar mensagem lá no grupo, nosso grupo maravilhoso. E